Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é o dia do Senhor, é o dia da alegria, é o dia da vitória de Cristo sobre a morte. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto Jesus despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro disse a Jesus: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." Jesus respondeu: "Vem, Pedro." Então Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando ele sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco, prostrando-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela possa se cumprir em nossas vidas e perdoar os nossos pecados. Estamos diante do Evangelho que há poucos dias nós o ouvimos, mas a novidade da palavra, ela é sempre iluminadora. E essa novidade está em virtude de que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou, é aquele que nos ajuda a compreender essa palavra e dá à igreja autoridade para nos atualizar essa palavra. Vejamos que Jesus, depois de multiplicar os pães, envia os seus discípulos para o outro lado do mar. Enquanto eles vão, Jesus despede da multidão. Olha o zelo de Jesus pelo povo de Deus. Depois de despedir, Jesus então sobe ao monte para orar a sós. E ali ele fica até às 3 horas da manhã. E aí, às 3 horas, ele vai até os discípulos caminhando sobre as águas. E quando os discípulos o veem, gritam de medo, pensando que seria um fantasma. E, no entanto, Jesus exorta para eles, e para mim e para você: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Pedro, então, lhe disse a Jesus, faz um desafio para Jesus. Quantas vezes nós também desafiamos Jesus, dizendo: "Senhor, se és tu, manda-me ir até o teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus logo responde: "Vem." E Pedro desce e vai. Enquanto Pedro olha para Jesus, ele caminha sobre as águas. Quando ele começa a se deixar governar pelo medo, então ele começa a afundar. Ele tira os olhos de Jesus e começa a se preocupar com o vento e com a sua fragilidade. Todas as vezes que nós tiramos o nosso olhar de Jesus, nós corremos o risco de nos afundar. Mas ainda bem que, assim como Pedro, nós temos a chance de dizer para o Senhor: "Senhor, salva-me. Salva-me de afundar no meu pecado, da preguiça, do orgulho, da vaidade, da soberba, da avareza. Salva-me, Senhor, desta incapacidade que eu tenho de vencer a morte." E então Jesus chama, segura Pedro e diz a ele: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Também essa palavra é para mim e para você. Quantas vezes temos duvidado do Senhor? Quantas vezes temos nos ocupado com os nossos probleminhas, com os nossos medos? Então está na hora de confiar no Senhor e reconhecer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, Senhor. Que Deus nos dê essa graça de reconhecer o Senhor como o Filho de Deus, aquele que nos tira da morte, aquele que nos faz caminhar sobre a morte e não nos afundar na morte. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom domingo para você, saúde e paz.